Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Como é que foi a sexta-feira aí, o dia, não é? Sextou e hoje nós vamos sextar com chave de ouro. Rapaz, você não vai acreditar no que o pastor Silas Malafaia falou. Você já até viu aí na capa, não é? E no título. Mas você tem que ouvir, você tem que ver, tá? Para depois não dizer assim, o Evandro está inventando, o Evandro está se levantando contra o pastor Silas Malafaia. Então, você tem que assistir isso aqui comigo, tá? Você tem que ouvir isso aqui comigo, prestar muita atenção, tá? Porque o que ele falou, presta atenção, o que o Silas Malafaia falou é muito sério, tá? É gravíssimo. E olha só como é que já tem aqui o título dele. Isso aqui é no canal dele, tá? Isso aqui é no canal do próprio Silas Malafaia. Eu não acredito que ele realmente falou isso. E eu fiquei duvidando, rapaz, quando eu vi o título, eu disse, não acredito que ele fez isso. Não acredito mesmo. Olha só, não leia a Bíblia. Como é que alguém de ser pastor, um homem como Silas Malafaia, que é famoso, líder de uma grande denominação, de ser defensor do evangelho, grava um vídeo dizendo, não leia a Bíblia. Meu irmão, isso é o cúmulo. Tá? Isso é o cúmulo. Mas preste atenção aí, analisa comigo esse conselho do Silas Malafaia. Preste atenção. Olha só como é que ele começa esse vídeo aqui. E comentem o que você acha sobre isso. Olha só. Bíblia não se lê. Olha, Bíblia não se lê. Vai fazer o que então com a Bíblia? Se não for para ser lida. O que você vai fazer com a Bíblia? Se não for para ler ela, se não for para colocar ela aberta como um amuleto em cima da estante, em cima do púlpito, se não for para pendurar os versículos na porta como um amuleto, para que mais serve a Bíblia? O que a gente vai fazer com a Bíblia, além de usar ela como se fosse um enfeite na cabeceira da cama, ou sei lá onde você quiser colocar? Vamos assistir aqui com atenção? Bíblia não se lê. Bíblia se medita. Olha só. Não é nada do que você pensou, tá bom? Presta atenção aí, gente, porque isso que o Silas Malafaia fala é muito importante, tá? E aqui eu quero deixar de lado as diferenças, porque isso aqui que ele falou, eu apoio. Olha só. Meditar é pensar, analisar, inferir. Isso é meditar. Meditar é examinar, é analisar, é investigar. Diferente de ler, tá? Diferente de ler. Por exemplo, você pode ler o título desse vídeo, né? Você podia simplesmente ter lido aí o título do vídeo e pronto, você já leu. Agora, você está aqui porque você resolveu investigar. Você está assistindo esse vídeo porque você viu o título, viu a capa e disse, opa, eu tenho que analisar, eu tenho que investigar o que está acontecendo, o que quer dizer esse título, o que significa essa imagem. É isso que é meditar na Escritura, é estudar, analisar ela, ver se de fato o que está sendo pregado condiz com a verdade e o que significa aquilo que está escrito no texto bíblico. Buscar, vai ver se usa a palavra ler. A minha palavra. Salmo 1. Antes tem o seu prazer na sua lei e na sua lei medita. Quando Deus dá instrução para Josué. Medita. Sempre meditar. Diferente de ler. Né? A leitura simples por si só. Vamos lá. Medita no livro dessa lei para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Meditar, pensar, analisar, inferir. Se você... Olha só. Quem medita guarda mais do que aquele que simplesmente lê, do que aquele que só faz uma leitura para cumprir uma agenda, né? Para cumprir uma agenda. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que têm o costume de dizer assim, rapaz, esse ano eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Então ele lê 3 capítulos por dia. O que na minha opinião não adianta de nada, tá? Não adianta de nada. Se você é uma pessoa que costuma ler a Bíblia toda em um ano, beleza, eu respeito a sua opinião, agora a minha é essa, não adianta de nada, tá? Porque você conseguir ler a Bíblia toda em um ano, você consegue, você pode ler 5, 10 capítulos, dependendo do tamanho deles, não vai conseguir o Salmo 150, né? Todo em um dia. Agora, guardar a informação,
aprender alguma coisa diferente. Porque às vezes, olha só, quando a gente vai pregar, a gente vai preparar um sermão, nós passamos horas examinando 1, 2, 3 textos. E neste exame, nessa meditação, o que a gente vai fazer? A gente vai ver quem está falando, o que está sendo falado, para quem está sendo falado, qual o assunto que está sendo tratado, qual o problema que está sendo abordado, qual a solução que está sendo oferecida, qual o costume da época em que foi escrito. Isso é meditar, estudar a Bíblia. Tá? Então, a minha opinião é essa. Você simplesmente ler, fazer uma leitura de 3, 4 capítulos por dia, não vai te acrescentar o essencial, que é realmente o conhecimento e você conseguir guardar, gravar e guardar aquela verdade que você leu. Tá? Ainda que um ano você não consiga ler a Bíblia, mas você conseguindo guardar as informações e aprender com o que você leu, é muito mais proveitoso do que simplesmente chegar ao ano, eu li a Bíblia toda, mas aprender o quê? Absolutamente nada. Não estou dizendo que quem lê a Bíblia todo um ano não aprende nada. Eu estou dizendo que você vai aprender muito mais se meditar, se realmente analisar, se investigar o que está sendo dito, quem está falando, todos esses cuidados aí. Quer crescer na graça e no conhecimento? Você tem que meditar na palavra, busca de informação com o intelecto. Crente fazendo voto para ler a Bíblia. E aí vai ler. Bom, meu amigo, tem voto de tudo, né? Ih, rapaz, 11h50. Caramba, da meia-noite eu não li, então deixa eu ler. Aí ele vai ler, porque ele fez o voto, que tem que ler um capítulo da Bíblia por dia. Aí ele vai ler 2 Pedro 3,8. Eu tô falando, tem gente que lê um capítulo por dia. Você pode ler, só para dizer que conseguiu ler a Bíblia toda em um ano. Mas, de fato, gente, não traz resultado. Não traz um resultado tão positivo quanto meditar. Você pega um texto e aí você medita naquele texto, tá? Vou te dar um exemplo. Quando eu vou trazer aqui algum estudo bíblico, tem alguns que pensam que eu não trago estudo bíblico, tem aqui no canal também, tá? Mas olha só, quando eu vou falar sobre um texto, embora eu traga uma mensagem até rápida sobre o texto, 3 minutos, 5 minutos, há textos até que eu levei aí mais de 1 hora expondo um texto, a exposição de um texto. Pode ter certeza que eu não vou apenas ler, isso aqui é até uma dica que eu passo para você. Não é só ler, não é apenas uma leitura, eu peguei o versículo e li, não. Eu vou investigar. Eu costumo dizer que eu vou quebrar esse texto em pedaços, em partes, e eu vou analisar cada parte, cada palavra, cada expressão que está sendo dito. Eu vou buscar comentários, dicionários, eu vou ver em outras traduções. Então, é tipo assim, é tipo quando alguém vai preparar uma comida, tá? Preparar uma comida. Minha esposa faz uma comida ótima, uma delícia. E eu não costumo ficar lá olhando, tá? Ela já serve pronta a comida. Maravilhosamente. Muito boa mesmo. Mas assim, por trás deste resultado, desta refeição que minha esposa prepara, com muito amor e muito empenho, tem todo um trabalho, tem todo um processo, tem temperos, tem cuidados, tem tudo isso. Então é assim que funciona. Por trás de um sermão preparado, o que tem? Tem um estudo, tem horas estudando, tem horas pesquisando o que quer dizer essa palavra, o que está sendo dito aqui, quem é essa pessoa que está falando. Então, hoje o que nós vemos? É que muitas pessoas estão pregando de qualquer forma. Estão ensinando o povo um monte de heresias, às vezes até porque faltou mais dedicação em estudar aquilo que você iria abordar, ou sobre o texto que iria explicar ou pregar, não é? Vou colocar pregar. Quando, na verdade, deveria ter tido bastante atenção, porque às vezes você pode fazer uma leitura rápida, corrida e trocar palavras, né? Trocar palavras. De repente, um problema de vista, você pega uma palavra e ela é parecida com outra e você prega até, é interessante, você vai pregar sobre aquela palavra, mas a verdade é porque você leu ela errada, mas não era aquela palavra. Então, meditar a Bíblia é isso, é estudar, é examinar. Isso aqui eu estou dando umas dicas até, não só para pregar, não é querendo dar uma de professor melhor que ninguém, nada disso. Mas dicas, conselhos, a gente dá conselho.
Você quer aprender a Bíblia, estudar a Bíblia? Estude ela em diversas traduções. Tem umas traduções que é mais difícil, tem outras não, que é mais mastigado, né? Que é bem fácil de compreender. Mas antes de você explicar um texto, leia muito, muito, muito aquele texto. Várias vezes. Isso aqui é uma dica. Até para memorizar ou gravar o texto. Ler ele 5, 10, 20, 30 vezes, 50 vezes. Só um texto ajuda você a de certa forma, entrar dentro daquele texto. A conseguir compreender tudo que está sendo dito. Tudo que está sendo ensinado. A Bíblia, ela é o seguinte, como um livro também que contém história, ela traz para nós informação de um povo que viveu há milhares de anos, uma cultura que se passou, né, que passou na maioria, muitas das civilizações ou daquela cultura não existe mais. E quando nós paramos para analisar, nós conseguimos mergulhar dentro destas informações e de certa forma nós voltamos lá ao passado, quando estava acontecendo aqueles episódios que estão sendo registrados ou que foram registrados, né, na escritura, na Bíblia. E quando você tira um tempo para meditar só em um texto, só em uma passagem, você consegue aprender muito mais do que está sendo dito ali no texto do que simplesmente você ler. Eu vou só ler aqui, tome a leitura, né? Aí sim. Por exemplo, eu lancei um vídeo outro dia, eu acredito que foi ontem, sobre João 3,16. Uma mensagem oculta. É claro que não é uma mensagem oculta, mas se você ler correndo, você não consegue perceber que há aquela mensagem ali em João 3,16. Por quê? João 3,16 é ensinado apenas como o versículo que fala do amor de Deus, mas não é só o amor de Deus. O que tem em João 3,16? A mensagem. Claro, tem a mensagem do amor de Deus, que Deus enviou o seu Filho, né, o seu único Filho, e como prova do seu amor, para que quem crer no Filho não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos diversas lições neste texto que na maioria das vezes em que é pregado, só é pregado como o texto do amor. Mas olha só, nós temos que a fé em Jesus é o que livra da condenação eterna, não é? Para que todo aquele que nele crê, no Filho crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que é preciso para ter a vida eterna? É fazer alguma coisa? É obras? Não, é crer no Filho. Crer no Filho. Então você já tem aí um outro ensinamento que está também nesse texto. O que mais podemos aprender com João 3,16? É que nós não podemos salvar nós mesmos. É por isso que o Filho teve que vir. É por isso que o Pai teve que oferecer o próprio Filho em sacrifício para pagar os nossos pecados. Claro que também fala do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós temos também falar sobre perecer. Opa, tem vidas que vão perecer, tem outras que vão ter a vida eterna. Então, nós temos aí um mar de conhecimento, vida eterna, perecer, condenação, o amor de Deus, fé em Jesus Cristo, a incapacidade do homem de salvar a si mesmo. Nós temos todas essas informações em um único versículo, João 3,16. Então essas coisas não dá para pegar lendo de uma vez, mas é lendo e analisando o que está sendo dito, o que está sendo explicado aqui. Tá? Então essa é uma dica para você que quer aprender a Escritura, aprender mesmo. 2 Pedro 3. Amados, escreve na segunda carta aos Coríntios, só para que lembrasse da vossa palavra, primeiramente foram ditas pelo profeta Deus, primeiramente visto que nos últimos dias virão as canções da toda, dizendo que está prometido. Isso é para cumprir a meta, né? Para cumprir meta, né? Eu consegui ler um capítulo no dia. Leitura dinâmica. Não funciona porcaria nenhuma. E é verdade, gente, tá? É verdade. Esse era o vídeo, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. De fato, ler a Bíblia assim não adianta de nada. De nada mesmo. É apenas ler para cumprir, né, a meta. Para cumprir ali, eu li a Bíblia toda em um ano, mas você não vai aprender nada. Nada. É por isso que tem muita heresia sendo pregada, porque falta meditar, estudar mesmo, para poder ensinar alguma coisa. E se você é pregador, você não me venha dizer que você vai ensinar a Bíblia se você não
quer estudar, se você não quer tirar um tempo para ver o que significa o versículo. Você vai falar sobre João 3,16, você nem estudou João 3,16. Simplesmente você ouviu alguém falando, você ouviu alguém pregando, aí você vai repetir o que a pessoa pregou, mas você não vai estudar para ver se realmente está em João 3,16 aquilo. E daí surgem vários versículos que não estão na Bíblia, surgem várias doutrinas e ensinamentos que não estão na Bíblia, mas que são ensinados como se estivessem na Bíblia, e são ensinados como doutrina bíblica. Tudo porque falta a meditação, estudar de fato a palavra. Tá? Então comenta o que você acha aí. Até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado. Espero que você tenha assistido até aqui para poder entender que o pastor Silas Malafaia deu um ótimo conselho, tá bom? De fato, o que ele falou é verdade. Deus abençoe vocês. Ótima sexta-feira. Bom final de semana para todos. Até o outro vídeo.